você, alegre e feliz. Eu quero te ver, um abraço apertado, um aperto de mão, que a luz e o amor toque o seu coração. Palavras de fé, de força e coragem, pra você seguir a sua romagem. Fé, esperança e amor, a te desejo o bem. Saúde e felicidade, a te desejo também. Uma doce canção vou cantar pra você, alegre e feliz. Eu quero te ver, um abraço apertado, um aperto de mão, que a luz e o amor toque o seu coração. Palavras de fé, de força e coragem, pra você seguir a sua romagem. Fé, esperança e amor, a te desejo o bem. Saúde e felicidade, a te desejo também. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor.
onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, marcheadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. A caminho da luz. A caminho da luz, vamos todos seguir, praticando o amor, caridade e o perdão. Jesus mostrou o caminho, ensinando a humanidade. Nasceu em uma manjedoura, mostrando exemplo de humildade. Vamos seguindo, trabalhando no bem, com amor e bondade, sem olhar a quem. Alegre e feliz, servindo a Jesus. Vamos todos cantando a caminho da luz. A caminho da luz, vamos todos seguir, praticando o amor, caridade e o perdão. Jesus mostrou o caminho, ensinando a humanidade. Nasceu em uma manjedoura, mostrando exemplo de humildade. Vamos seguindo, trabalhando no bem, com amor e bondade, sem olhar a quem. Alegre e feliz, servindo a Jesus. Vamos todos cantando a caminho da luz. Vamos todos cantando a caminho da luz. Vamos todos cantando
a caminho da luz. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração
que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Mais um. Como uma flor no campo, como a luz do sol, ouço uma voz que canta uma doce canção no despertar do dia. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, o azul do céu todo enfeitados com milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador, criou o céu, a terra e o mar. Deu a mim o dom da vida, como gratidão eu me ponho a cantar. Como uma flor no campo, como a luz do sol, ouço uma voz que canta uma doce canção no despertar do dia. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, o azul do céu todo enfeitado com milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador,
criou o céu, a terra e o mar. Deu a mim o dom da vida, como gratidão eu me ponho a cantar. Nossa gratidão, Toninho. Aquele abraço a todos, bom trabalho, bom estudo, que Jesus ilumine a todos. Deus abençoa. Sejamos todos bem-vindos. David, seja bem-vindo. A Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. A nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Tuas Mãos, João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos. Fé. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbio 16, 3. A nossa confiança em Deus não pode faltar em quaisquer circunstâncias da vida, pois ela nos assegura a verdadeira consciência. E se ainda duvida por momento, não esmoreça por isso. Existe em ti recursos para que possa recuperar a fé. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, mas trabalhar com esperança para conquistar os ideais que enobrecem a existência. E quem opera com alegria e amor, sente o ambiente da certeza que está sendo envolvido pelas bênçãos do bem. Os desígnios de Deus não serão compreendidos pelos homens, sem os princípios da fé. Nossa gratidão ao Toninho pela harmonização, e agora a gente vai emanar vibrações positivas para nosso irmão David Gabriel, para que ele possa trazer para a gente, possa ser intuído, para trazer para a gente bastante esclarecimento, para nosso irmão João Carlos Eustáquio, para nossa irmã Maria Malta, a mãe da filha, lá de Crucilândia, o nosso irmão Nadir Geraldo, irmão da Cida, e o nosso irmão Lilito, que era o irmão da dona Marta Borges. E as pessoas que estão nos nossos corações e nos cadernos de prece. Então, que cada um possa sentir essas vibrações positivas, nos dois planos da vida. A nossa gratidão a Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Nossa gratidão a Deus, que é nosso papai. A nossa gratidão a Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Veio até a terra e deixou o seu exemplo para que possamos seguir. Jesus nos mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho certo a seguir nessa verdade do Cristo e que vai nos levar a ter uma vida em abundância. Então a nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações também possam estar indo de encontro aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em leitos de dor, os nossos irmãozinhos que estão com pensamentos não bacanas, que eles possam compreender que tudo passa. Então, que Deus está no controle de tudo e que é só um momento, esse momento que nós estamos aqui na Terra de aprendizado, mas que também vai passar. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus os abençoe. David, nossa gratidão, seja bem-vindo. Todos vocês, virtual, sejam bem-vindos. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Nossa gratidão. Boa noite a todos. Obrigado por mais esse convite. É sempre uma alegria a gente poder falar, né, sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova e sempre lembrar que tudo que for falado aqui hoje, trazido, né, nada é meu, né, graças a Deus, é da espiritualidade, e o que me cabe aqui é somente ser um transmissor, né, o telefone da mensagem. Deixa eu tentar ajustar a câmera aqui. Um pouco aí, né? Deixa eu ver se eu consigo só melhorar. Melhorou um pouco? Aí é o seguinte, então a gente vai falar hoje, né, sobre os caminhos seguros da vida. É um tema que foi uma reflexão que surgiu a partir de um estudo que eu ouvi, né, e eu sugiro a quem tiver a disponibilidade de ouvir,
A FEB, depois da pandemia, né, durante a pandemia, ela tem disponibilizado vários estudos, né, online, e estão todos salvos nas plataformas que nós temos hoje, aí, Spotify e algumas outras que eu desconheço, mas eles falam o nome das plataformas no YouTube, tem. E são estudos gratuitos, né, que levam palestrantes que talvez seriam convidados mais para conferências, né? Então, assim, eles vão ali durante uma hora tecer estudos e estão fazendo reflexões do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acho que o Livro dos Médiuns também, várias obras, e, e é um intervalo de uma hora, né? Então, eu falo do Spotify porque, para quem tem, não fazendo jabá para o aplicativo, mas dá para você ouvir, né, durante uma caminhada, durante uma atividade dentro de casa, um foninho no ouvido, né? Então, dirigindo o carro, né? Tanta coisa ruim para a gente ouvir, então que a gente busca ouvir coisas boas, né? E um desses estudos é o estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, se eu não me engano. Vou só confirmar aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o capítulo 13 mesmo, já que eu comecei falando sobre ele, só para mim não. Não é o 15. É o 15, que ele vai falar fora da caridade não há salvação, e ele vai falar uma passagem dos estudos do Simão Pedro, palestrante ali de Uberaba, né, patrocínio, vai falar sobre a parábola do bom samaritano, e a partir desse estudo, da reflexão do Simão, um estudo que eu ouvi várias vezes, né, eu optei por tentar trazer uma similaridade com esse estudo sobre caminhos seguros para a nossa vida, e fazer uma reflexão nessa mensagem, essa parábola que é belíssima do bom samaritano. E já sempre tem uma palestrante que faz a interpretação, só que o Simão ele trouxe uma interpretação de uma forma tão sutil que eu fui buscando algumas coisas no Google, assimilações, e acho que a espiritualidade me permitiu, né, me induziu para que a gente conseguisse encontrar novos retalhos para completar essa colcha, né? A gente vai fazendo essa colcha de retalhos com várias ideias, com vários textos. E aí eu trago, né, tá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 36, ali nós temos a abordagem de um doutor da lei. Lembrando que esses doutores da lei, eles tentavam de todas as formas pegar uma falha de Jesus, né, porque eles queriam ali encontrar uma maneira de incriminá-lo e levá-lo a julgamento, já que ele trazia algo diferente do que era se pregado naquela época. E a forma diferente como ele pregava, do desapego, do amor ao próximo, comprometia os interesses políticos dos doutores da lei, que estavam mais preocupados em manter o seu status, em manter a sua forma de vida, né, do que preocupados com a melhoria da evolução da sociedade. Eles queriam garantir que eles continuassem ali, os pobres sendo pobres, os humilhados daquela maneira, que ficassem lisonjeando eles. Então, os doutores da lei tinham essa necessidade de manter o status quo naquele momento. E Jesus chega lá de Nazaré, né? Então, se vocês têm algum lugar aí que seja um distrito bem humildezinho, que você fala assim, nossa, lá nem calçamento chegou, é só estrada de chão. Nazaré era isso aí. Tanto que tem uma passagem, se não me engano, está em João, que um dos primeiros que são ali durante o momento que eles vão encontrando com Jesus, acho que não sei se é André, chama Felipe fala assim, olha, eu encontrei o Messias, e quem que é? Não, é Jesus, lá de Nazaré. Eu falo, mas vem algo bom de Nazaré? Ele faz esse questionamento, né? Tem algo bom de Nazaré? Essa fala está até no livro Boa Nova também, se eu não me engano. E aí, esse doutor da lei chama, né, Jesus e pergunta, né, porque cada mestre, cada doutor da lei naquela época, eles tinham a capacidade de trazer algo que era deles. Então, os discípulos que iam estudando com eles vinham seguindo aquela linha daquele doutor da lei. Então, Jesus, sendo considerado naquele ponto como mestre, ele tinha que seguir alguma linha de raciocínio que os discípulos deles fossem acompanhar e fossem identificados pela mesma fala. E aí o doutor da lei pergunta, mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E Jesus, um excelente professor, né, porque um
o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, não é aquele que responde de bate-pronto com a resposta. Ele responde com outra pergunta. E aí Jesus vira para ele e fala, como Jesus não tinha uma linha, a linha de Jesus era a linha do amor, e ainda é a linha do amor, Jesus simplesmente responde para ele, que está escrito na lei? Como lês? Então, se não é a minha interpretação que é importante, é como é a sua interpretação para ela. E aí, em resposta, ele fala, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. A resposta do doutor da lei, se ele cumprisse tudo aquilo que ele falou, ele seria um dos melhores, e seguisse Jesus, ele seria um dos melhores dos discípulos. Mas aí Jesus responde, né, respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Só que você quer uma resposta, então tá aí, você respondeu, você já sabe a resposta para sua pergunta. E aí ele querendo justificar, porque ele percebe diante de uma multidão, né, então ele percebe que ele foi encabulado ali e Jesus deixa ele desconcertado. Ele quer justificar, ele fala, e quem que é meu próximo? Em cima da própria fala dele, né? Porque ele disse para Jesus que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Então você vê, a pessoa tem que colocar o coração, a alma, a força dela, é desapegar, renunciar, é se entregar. Toda a sua mente, todo o seu entendimento, ele vai largar tudo muitas das vezes pelo próximo. E aí ele pergunta para Jesus, mas ele mesmo fala, e o teu próximo como a ti mesmo. É a resposta do doutor da lei para Jesus. E Jesus fala, beleza, tá certíssimo isso aí. Aí é só fazer o que você falou. E nesse ponto ele pergunta, e quem é meu próximo? Então, ele ainda insiste em não entender que o próximo eram todas aquelas pessoas. E Jesus tentando trazer para ele, que identificava, né, sempre os impuros, considerados impuros, todos aqueles que não eram da linha de Israel, da linha dos hebreus, né, lembrando que os judeus eram da linha de Judá, os samaritanos também eram de outra linha, né, e cada um seguia de uma determinada linha, e das tribos que saíram do Egito, e ali se dividiram, então, se dividiram em tribos do norte, tribos do sul, então nós temos ali eles que carregavam com eles um conhecimento muito grande, uma oportunidade muito grande de avançar a sociedade, mas insistiam em manter aprisionados no entendimento fechado. Só abrir um parênteses aqui, nós temos um tempo grande para a gente poder falar, então se alguém quiser abrir o áudio, fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, viu? E contribuir também. Esse estudo é nosso. E aí ele pergunta para Jesus quem é meu próximo, e aí Jesus resolve trazer a parábola do bom samaritano, lembrando que os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus. Os judeus não os consideravam como um povo que seguia à risca. Primeiro porque os samaritanos, eles somente atribuíram para os estudos deles os livros de Moisés, eles não atribuíram os profetas. Segundo, que os samaritanos, eles, durante um daqueles períodos que eles foram escravizados, não foram escravizados, é uma história um pouco mais, eu não tenho domínio dela totalmente, mas até onde que eu pude entender, eles se tornaram impuros pelos judeus porque eles se uniram a certas tribos que não eram da linha hebraica. Então eles misturam as culturas. Então a partir dali, para os judeus, eles perdem a essência de Moisés, da linha hebraica. Então, por isso que os judeus não os consideravam mais, e consideravam eles como inimigos. E aí, por isso que os samaritanos resolvem fazer um templo lá no monte onde eles adoravam. E aí há o diálogo da mulher samaritana, onde nós devemos adorar, no Monte Sião ou no Monte Gerazim, porque Gerazim era o monte onde os samaritanos adoravam, e o Sião onde estava o templo de Jerusalém. Então, ali, Jesus, né, existe essa diferença entre eles, Jesus pega e traz a parábola do bom samaritano, mas ele não cita esse título, ele simplesmente inicia o texto, o diálogo, contando que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então aqui nós pegamos primeiro essa frase. O que vem a dizer isso? Descida. Primeiro nós entendemos que há
um declínio. Trazendo num contexto, né, literal, que já foi falado várias vezes da doutrina espírita, ele está tendo uma queda vibracional ali, porque ele saiu de um lugar alto para um lugar baixo. Mas de quanto que era isso aí? Então, Jerusalém estava acima do nível do mar, cerca de 200, 300 metros. E Jericó estava, essa mesma altimetria, abaixo, de 200 a 300 metros, abaixo do nível do mar. Então, nós temos realmente uma ascensão, né, uma descida de um ponto para o outro. De um ponto realmente que, no planos pegar o nível do mar, estava bem acima e o outro estava a mesma distância para baixo. Se olharmos, né, Jerusalém era uma cidade considerada uma cidade do povo escolhido, tinha todo aquele contexto. E todas as vezes que Jesus traz vários diálogos dele indo a Jerusalém, a gente percebe que há uma elevação do espírito até lá. Nós não conseguimos fazer uma prece, né? Uns 30 minutos aqui antes desse bate-papo, nós tivemos aí a harmonização do Toninho, né? Gratidão aí pelas belas músicas, né? E que Deus continue abençoando esse talento, porque é algo muito de cada um, né? Então nós começamos a perceber que se nós não elevarmos para fazer uma oração, criarmos essa onda de sintonia, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas qual momento que eu devo fazer isso, David? É somente quando eu vou fazer a prece, quando eu vou ir para a palestra, ou qualquer meio religioso que eu necessite ir, então antes disso eu tenho que... Não. É o momento que você desperta de manhã cedo, você já tem que elevar o seu pensamento até essa Jerusalém da sua vida, o seu templo interior. Você já tem que buscar esse templo interior através da oração, porque se deixar passar, iniciar a jornada, no meio do caminho, você vai estar caminhando ao léu no meio do caminho, ou em queda. E nós iremos entender que essa queda, ela tem um ponto muito peculiar. Porque essa Jerusalém, quando nós avançamos até ela, nós, de uma certa forma, deixamos para trás os nossos interesses materiais. Nós deixamos os nossos interesses que nos levam às condições de perturbação. Todos os nossos apegos, porque para mim, buscar a Deus, eu faço a conexão espiritual. Lembrando que eu sou espírito que estou nesse momento encarnado. Eu não sou o ser encarnado que tem um espírito. Quando esse corpo morrer, eu continuo vivendo. É importante entender isso, porque muitas pessoas pensam assim, não, quando eu morrer, o meu espírito vai para algum lugar. Não, quando você morrer, é você que vai, não é o seu espírito. Então, esse eu espiritual que tem que elevar essa Jerusalém da vida, buscar esse alto. E quando Jesus traz que certo homem, então ele não discrimina quem seja esse homem, ele desce para Jericó, e aí nós vamos para a cidade de Jericó, que era uma cidade, pegando textos até do próprio Google, né? Fala-se que Jericó era uma das cidades mais antigas, e até por ali o povo hebreu chegou. E por isso ela tinha muitas informações. Era uma cidade que havia-se troca de moedas. Então nós saímos da parte espiritual, do pensamento espiritual, para o pensamento material. Porque as necessidades materiais ocorriam naquela cidade. Era uma cidade muito populosa, uma cidade que tinha uma beleza nela, porque ali um dos romanos, não sei se é Herodes, ele vai e deixa a cidade mais bela, com palmeiras, com ruas floridas. Então era uma cidade que era perfumada, mas era uma cidade que tinha muita coisa material. Então te leva. É gostoso quando você vai em alguma cidade que você tem aquela afinidade de ir, né? E fala assim, nossa, eu gosto de ficar aqui, me sinto bem. Então, só que não te traz um pensamento espiritual, né, ela não te eleva espiritualmente falando. Ela não te agrega nada. Ela só te traz prazeres materiais. Então Jericó era isso. Então, quando nós saímos dos prazeres espirituais e vamos para os prazeres terrenos, é a nossa descida de Jerusalém para Jericó. Então a gente começa a pensar um pouco aí nos caminhos seguros da vida. E nós vamos avançar um pouco mais nessa primeira frase, que ela tem uma importância muito grande, porque
no livro de Gênesis e também na Revista Espírita. Nós vamos aí na revista de 1868, em junho. Nessa Revista Espírita tem um texto chamado Fotografia do Pensamento, que é uma explicação do texto que está no livro de Gênesis, na parte dos milagres, aonde tem o subtítulo Fluidos e o outro subtítulo que chama Natureza e Propriedade dos Fluidos. O que o Kardec coloca? Vou pegar o do livro de Gênesis e vou trazer um exemplo que está na Fotografia do Pensamento. Ele fala dos fluidos. Então, essa fala dos fluidos que Kardec traz, tanto para os dois textos, ele diz o seguinte: os fluidos espirituais que nos constituem, eles são uma propriedade do estado do fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é tudo que está ao nosso redor, para o fluido material e para o fluido espiritual. E uma dessa parcela é o fluido espiritual. O que é a importância desse fluido espiritual? Que o fluido espiritual é para o espírito que está no plano espiritual, como a mão é para nós. Só que o espírito usa esse fluido espiritual através do pensamento e da vontade. Então, a partir daí, ele consegue manipular e transmitir a informação que ele deseja. Então, como nós vamos levar a mão para realizar algo, o fluido espiritual é utilizado pelos espíritos lá também. Mas nós, enquanto encarnados, podemos fazer uso dele? Podemos. E aí, o Kardec nos diz o seguinte: basta ao espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Isso no plano espiritual. Como basta modular uma área para que essa área repercuta na atmosfera. E ele vai dizer para a gente, no livro de Gênesis, que como que esse fluido espiritual se manifesta através do ar, através da atmosfera. Para nós, enquanto encarnados, nós também manipulamos ele. Então, ele dá um exemplo, né, no livro de Gênesis, que ele fala o seguinte: que se o espírito encarnado, ele imagina um crime, e ali ele se vê diante da cena, executando a tarefa, aquela imagem se projeta ao seu lado, e da mesma maneira ela gera talvez, estado de sintonia com o afetado com o qual eu estou transmitindo a informação. Não sei se estou conseguindo transmitir esse termo com clareza. E aí, o que o Kardec fala? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, quando a atmosfera está pesada, de fumaça, né, queimadas, essa atmosfera, né, o ar, ele está carregado de miasmas deletérios. Por quê? Nós não adoecemos? Da mesma forma, o mau pensamento corrompe os fluidos espirituais. E aí ele vai dizer para a gente o seguinte: ou os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que esses projetos são, portanto, viciados. Ao passo que, aos que recebem a influência dos bons espíritos, são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Está entendendo a importância da sintonia que nós devemos ter? Quando nós saímos de Jerusalém de nossas vidas e vamos para Jericó de nossas vidas. E aí, no livro, na Revista Espírita, ele fala para a gente o seguinte, aí trazendo já o texto para nós enquanto encarnados. Um efeito análogo, né, foi o que eu expliquei aqui, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais, ele vai falar aqui dos espíritos desencarnados. Ele fala assim, olha, durante a encarnação, o princípio espiritual está unido ao princípio material. Então, enquanto encarnados, esse princípio espiritual, esse fluido espiritual está unido ao fluido material. Disto resulta que certos fenômenos no mundo espiritual se produzem conjuntamente com o mundo material e são inexplicáveis para quem não lhes conhece as leis. E aí ele vai dar esse exemplo que eu comentei, né, da criação, mas aí nós vamos entender algo que ele traz aqui. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma encarnada ou desencarnada pode ler numa outra como um livro e ver que não é
perceptível pelos olhos do corpo. Então, os espíritos nos veem como nós realmente somos. Os olhos do corpo veem as impressões interiores, que se refletem sobre os indícios do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê sobre os indícios da alma, os pensamentos que não se traduzem ao redor. Aí nós começamos a entender, aconteceu um caso certa vez, é o Haroldo que conta isso, o palestrante, né, o doutor Haroldo, ele conta que ele foi num desses projetos onde que havia um encontro espírita no carnaval, acho que na região de Uberaba, e o Chico, naquela época, acho que ainda estava vivo, alguma coisa assim, e ele não conheceu, né, enquanto encarnado, com certeza, durante o sono já deve ter batido altos papos, mas conta que ele conta que encontrou com um rapaz ali, eles faziam encontro de jovens e dormiam todos no local que eram todos juntos, cada um levava o seu colchão, e o Haroldo dorme, divide ali do lado de um rapaz que trabalhava em Uberaba numa livraria. E fala assim, nossa, eu trabalho na livraria, vai, o Chico vai até lá de vez em quando, o Chico vai lá, o Haroldo fica impressionado, vai. Nossa, e como que é encontrar com o Chico? Aí o rapaz fala assim, nossa, é um problema. Que ele entra lá, às vezes eu estou mexendo nos livros, limpando, ele vai da porta, da onde que ele entra até onde eu estou e fala assim, meu filho, não pensa isso não. O Chico lia nele o pensamento que ele estava tendo. Se o Chico, aqui junto de nós, tinha essa capacidade, imagine os espíritos que estão nos acompanhando constantemente. Imagine o perfume que nós estamos exalando constantemente quando nós estamos na Jericó das nossas vidas. Não adianta usar colônia. O espírito continua com mau cheiro. Então é importante a gente entender que essa passagem, Jesus já traz um ponto importantíssimo. E depois ele fala o seguinte, e caiu nas mãos de assaltantes aos quais, depois de havê-lo despojado, espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Porque quem assalta não é um assassino. Ele só vem e tira e vai embora. Então, quando nós descemos, declinamos a nossa vibração espiritual, nós simplesmente nos entregamos para um contato com o ser que só vai nos agitar, tirar de nós aquilo que é bom, ou fazer com que nós nos percamos no entendimento bacana, né, que nós talvez adquirimos, e a partir daí ele vai embora. O assaltante ele não fica. E nos deixa realmente semi-morto, porque nós ficamos ali muitas das vezes adoecidos. E aqui o texto vem dizer para a gente, e eu estou com a tradução que o Haroldo fez, ele fala que fica semi-morto, nós vamos pegar outras traduções que vão falar de semi-nu, mas independente das vestes que nós tivemos, nós não temos força muitas das vezes para conseguir sair do buraco que nós entramos. Lembrando que foi uma descida. E aí, o que esse assaltante nos leva? Leva coragem, leva esperança, ele nos leva à capacidade de enxergar as nossas verdades, os nossos erros. Ele nos leva, muitas das vezes, à incapacidade de fazer com que possamos ser úteis, porque nós não damos conta de nos ajudar. E aí qualquer emoção que chegue, balança a nossa casa mental, a gente se perde. Se eu estou com alegria, eu entro em euforias que eu me perco muitas das vezes e não consigo me estabilizar mentalmente. Se eu estou com tristeza, eu entro em angústias. E aí, muitas das vezes, respeitando todas as pessoas que passam por isso, né, um processo depressivo, e é necessário buscar ajuda, quem passa por isso, ajuda médica mesmo, né, aconselhamento, buscar, tem um 88 do CVV, né, não deixe de fazer uso desse recurso, ou de alguém que você confia para conversar, mas nós vamos muito sendo levados para quedas. Se eu tenho medo, eu começo a entrar em síndromes de pânico. Ou se eu tenho raiva dentro de mim, ao invés de eu utilizá-la de forma útil, como uma ação positiva, eu transformo ela em sementes de ódio, que eu vou plantando aonde que eu passo, e afastando muitas das vezes as pessoas de mim. Então Jesus traz para a gente que esses assaltantes, eles tiram essa nossa consciência espiritual, que talvez eu adquiri ela enquanto eu estava na Jerusalém da minha vida.
E por não conseguir me manter lá, eu desci um pouquinho para os prazeres materiais. Eu me perco. Eu devo, então não posso viver nada do que é material. É lógico que pode, senão não estaríamos encarnados nesse planeta. Estaríamos num mais primitivo. Mas usar com sabedoria, usar com resiliência, entender que o que nós temos ficará aqui e que não adianta muitas das vezes acumularmos, porque tudo isso aqui, tudo que está colocado ao nosso redor, não é por nosso merecimento, é por nossa necessidade. É nos dada a oportunidade de ter, talvez, a roupa que eu tenho hoje, de ter a casa que eu tenho hoje, para o usufruto e para o crescimento meu. No final, né, como diz a Joana, lá no filme do Divaldo, e com certeza foi a fala que ela disse para ele, no final entenderemos que tudo só serviu para que eu enfrentasse o meu maior inimigo, que sempre foi eu. Tudo que foi colocado no meu caminho era para meu crescimento, mas que eu utilizasse com sabedoria, porque o meu maior inimigo, que sou eu, que carrego séculos de sombras, necessita agora buscar luz para dissipar essas sombras. É igual o sol que vem clareando depois daquela chuva densa, aquela chuva pesada, aí você vê aquele facho de luz lá no alto da montanha, você vê que as nuvens vão se dissipando. Somos nós carregando séculos de sombra. Então, o que eu necessito agora, eu já estou na Jericó. Eu preciso ascender, mas é necessário que se eu já conseguir buscar alguns pontos de ascensão, sentir o que eu obtive lá, como eu estive lá, ter a consciência de como é estar lá, para quando eu começar a escorregar um pouquinho, eu conseguir voltar. E não permitir ser assaltados pelos maus pensamentos que me surgem. Lembrando que tudo aquilo que eu elaborar ao meu redor, eu vou atrair esses irmãozinhos que estão ao nosso lado. Mas e se eles insistirem em vir? Que eles encontrem a casa limpa e possam sorver, que eu possa servir para eles um alimento bom e que eles possam levar para onde eles forem, possam ser resgatados. E aí nós caminhamos mais um pouco no texto que ele vai dizer: por coincidência, e aí Jesus já fala para o doutor da lei. Certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Lembrando os sacerdotes, que são os doutores da lei, né, os fariseus. Aí nós temos aqui alguma fala que está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no início, na introdução, falando sobre os doutores da lei, sobre os fariseus, na verdade, ele fala o seguinte: constituía, né, entre doutores, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus, né, que era uma forma de discutir e comentar. Então, entre os doutores, o assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes, sobre simples questões das palavras ou das formas, nos gêneros das disputas teológicas, das sutilezas, dos textos da Idade Média, né? Então ele fala o seguinte: daí nasceram as diferentes seitas, né, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando umas às outras, como soube acontecer. E aí ele vai falar mais à frente que eles tinham, acima de tudo, além das aparências meticulosas, né, ocultavam costumes dissolentos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então Jesus comenta que desce por aquele caminho certo sacerdote que, ao ver o homem semi-morto, passa pelo lado oposto. Então nós começamos a entender que ele estava saindo da essência espiritual e se perdendo na essência material. E não tinha capacidade espiritual para contribuir e ajudar aquele homem. Nós vamos ver, da mesma maneira, ele falando, desce também um levita que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. O levita aí era considerado, né, um ajudante dos sacerdotes, que também manipulavam lá no templo as questões administrativas. Então tinha um conhecimento profundo da lei e passam pelo lado oposto. Da mesma maneira, pois estavam seguindo em queda, não tinham a capacidade de ajudar. E aí Jesus traz a história do certo samaritano. Não conta se era rico, se era pobre, se estava são ou doente, simplesmente que estava em viagem.
Não fala se estava descendo ou se estava subindo. Porque o que o samaritano estaria passando entre Jerusalém e Jericó? Não era a região dele. Então ele não estava indo para Jerusalém. E talvez estivesse indo para Jericó, mas não se fala isso, só fala que ele estava em viagem. E aí nós paramos para perceber o seguinte: quando nós pegamos a obra de André Luiz, e é válido a leitura, o estudo dessa obra maravilhosa, né, que conta a vida no plano espiritual, ali o André Luiz conta de várias tarefas que os espíritos benfeitores realizam. E eles realizam em zonas umbralinas. E eles retornam para a colônia de Nosso Lar ou para as colônias, e mesmo entrando numa zona umbralina de muito sofrimento, de muita dor, de um clima denso, onde o próprio André Luiz fala que o ar era pesado, com dificuldade de respiração, ele que já havia se acostumado com aquela atmosfera mais pura de Nosso Lar, que ainda não era tão pura, né? Que Nosso Lar ainda está na zona umbralina da Terra. Imagina as esferas acima, onde a mãe dele habitava. Então ali eles voltavam para a colônia, e não é porque eles estiveram num lugar mais complicado que eles carregavam esse lugar complicado com eles. Eles tentavam deixar deles no lugar complicado. Então, quando eu encontro com alguém que eu tento levar uma mensagem de amor, qual que é a marca que eu deixo? Eu carrego o lixo que a pessoa já está com ela, né? Eu encontro com alguém que está espiritualmente perturbado, eu carrego comigo todo aquele lixo que a pessoa já está com ela ali. Ou eu deixo com a pessoa as flores que eu estou carregando para perfumar a vida dela. Essa reflexão é um pouco conturbada, mas é importante a gente entender que o samaritano ele está em viagem. E o que os espíritos fazem quando vêm até nós, muitas das vezes, eles estão em viagem. Quando nós estamos a Jericó da nossa vida e nós ali, já no fundo do poço, onde você não tem para onde ir mais, só te cabe ir para cima, mas nem força a gente tem, às vezes, para subir. E eu falo por mim mesmo, que nós caímos na Jericó das nossas vidas em situações, no trato, no trabalho, no trato dentro da família, no meio social, no trânsito. A gente se irrita. A raiva que às vezes a gente vai tendo ali no momento da vida, se eu abraçá-lo ou não, depende muitas das vezes de mim, né? De saber como que está o meu autocontrole. Porque nós estamos nessa viagem. Nós estamos nessa jornada, é importante a gente entender que não é porque às vezes eu me balancei o coração em algum momento, eu estou na Jericó da minha vida. Pô, fui para o fundo do poço. Não. Mas se eu pedir ajuda para os bons espíritos, se eles vierem até mim, eles vêm em viagem. Eles não descem até a Jericó da minha vida. Eles passam e me resgatam. Eles passam e me auxiliam, colocando muitas das vezes com o seu esforço o potencial que eles têm de amor, mesmo que eu não queira receber. Então, a gente vai entender que esses samaritanos, que eram aquela tribo excluída pelo povo escolhido, né, que se consideravam os judeus, mas eram todos da mesma linhagem hebreia, esses samaritanos carregavam com eles um potencial muito grande de amor. Que era a mesma necessidade de quantos hoje são que vivem o preconceito por diversas formas. Então, todos que são excluídos de alguma maneira, né, eu estava conversando ontem com minha esposa, que não compensa a gente perder tempo, muitas das vezes, hoje, se preocupando com, talvez, é lógico, respeito quem busca, mas o telejornal hoje ele se tornou tão inútil para mim, David, né? Não estou falando isso para... Mas para mim, David, como... Porque cada vez que eu assisto um telejornal, que eu vejo uma notícia, que eu vejo uma informação de algo, que é uma pessoa que agiu errado, o político que fez assim, que o ciclano que fez assado, que é o custo que está subindo da gasolina, que vai baixar. E eu estou à mercê desse sistema que, independente da minha opinião, vai continuar acontecendo contra a minha vontade. Compensa eu me perder diante disso? De crimes que vão acontecendo, de pessoas que desaparecem, que são encontradas depois, e aí o criminoso foi encontrado e foi preso, e aquilo só alimenta dentro de mim algo que é a queda para Jerusalém, o desejo de ver o outro mal.
O desejo de ver o outro no fundo do poço. Merece morrer mesmo, merece ficar preso 300 anos, merece. Então ali eu não consigo abrir as portas. Então não compensa, muitas das vezes, nós buscarmos esse tipo de alimento espiritual. Porque na hora que eu estiver num diálogo, que o diálogo cessar, talvez o que vai vir à minha mente para colocar para fora é um tema ruim desse. E não se fala muitas das vezes nos diálogos sobre o Evangelho. Então, gratidão, viu, Toninho? E aí... Deus abençoe a todos. A todos, você também. E aí nós vamos perceber que o samaritano, o texto continua dizendo, ele veio até ele para, ele em viagem, então são os espíritos que vêm até nós, né? Ele para, ele vê e compadece-se. Olha que interessante. Ele simplesmente não vai já tomando ação, ele vê primeiro, vai até o caído, semi-morto, vê o que está acontecendo. Então nós não podemos, muitas das vezes, tomar decisões, falas, sem saber o que realmente está acontecendo. Julgamentos sem entender o que realmente está no cenário. E compadece-se, é ter misericórdia. Aí nós vamos para as bem-aventuranças, né, como Jesus nos diz ali, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É ter a humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É ter resignação e aceitar a sua dificuldade pacificamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É a mansuetude. E assim ele vai citando até a 7ª, que é bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas para mim chegar até os limpos de coração, eu tenho que estar com todas as bases anteriores bem sustentadas, porque senão eu não consigo ver Deus no outro. Então, para mim chegar no limpo, ser limpo de coração, eu tenho que ser misericordioso antes. Mas para mim ser misericordioso antes, eu tenho que adquirir as virtudes da justiça, que é de saber olhar para o outro sem julgar. Mas para mim adquirir virtude da justiça, eu tenho que ter mansuetude, porque senão eu nunca vou ter com serenidade conseguir olhar o outro. Mas para mim ser manso, eu tenho que saber como que é passar pela aflição, porque aí permitir ser consolado e aí eu conseguir ajudar. E para isso eu tenho que ser o pobre de espírito, porque eu primeiro recebo o reino de Deus com humildade. Sem humildade eu não consigo recolher nenhuma virtude depois. Então, o samaritano, desse texto, Jesus está dizendo que é esse, ele se compadece. Ele consegue ver no outro Deus. Aí ele tem o coração limpo. Porque ele consegue ver Deus no irmão. E aí ele vai ajudar. Aproxima-se, atou os ferimentos, limpou eles, derramando óleo de oliva e vinho. Aí, mas texto por aí, uma atitude prática, né? Cuidou dos ferimentos, limpou. Só que se nós olharmos para o óleo, né, que é trazido aqui, é usado para fins medicinais e terapêuticos, como um óleo de massagem ou em aromaterapia. Devido aos seus óleos essenciais, o óleo do bom samaritano é conhecido por seus efeitos antissépticos, anti-inflamatórios e analgésicos. E o vinho? O texto inicia depois falando sobre o vinho, né, que ele aplica sobre as feridas, talvez com o propósito de limpar e esterilizar as feridas. O que a espiritualidade vem muitas das vezes fazer com a gente é esterilizar a nossa mente, fortalecer a nossa fé para que a gente afaste de nossos corações esses sentimentos que nos levam para essas zonas mais difíceis e vem trazer esse antisséptico, esse medicamento para fortalecer o nosso coração. Primeiro limpa. Né? Quem aplica a passe sabe que inicia pela limpeza e depois você transmite energia. Então, aquela vibração que a pessoa está fazendo, a gente está tentando afastar aqueles pensamentos mais difíceis que se formaram ao redor, para que o perispírito do ser esteja aberto para receber aquela energia e consiga manter. E quando a gente sai da casa espírita, ela sai até mais leve. Nossa, foi bom demais esse passe, que essa energia foi... Mas aí eu entro no carro, ponho o cinto de segurança, dou seta, não vi que vinha alguém atrás de mim, na hora que eu vou saindo, toma aqui a buzinada, pronto. Já acabou a paz ali. Mas ainda bem que eu dei seta. E pronto. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí o texto fala, após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga. Então, é a doação do esforço próprio
e a doação dos seus recursos pelo outro. A gente entender que tudo que me é dado hoje não é só para mim, é para uso de todos aqueles que estão ao meu redor, de todos aqueles que batem à minha porta. Leva-o para uma hospedaria e cuida dele. Olha que interessante, ele leva para um local onde ele pode ser cuidado. Aqui não fala se foi em Jericó ou Jerusalém. Ele leva para uma hospedaria. E essa hospedaria é um lugar de cuidados, né? É um hotel, se a gente for levar, fala assim, meu Deus, mas está levando para um local onde um desconhecido ferido está sendo tratado. Às vezes é a oportunidade que eu tenho de pegar alguém que está na rua, ali em situação de rua, colocar num carro e talvez conduzi-lo para um albergue. E permitir que lá nesse albergue ele consiga receber um acolhimento, uma roupa, um alimento, fortalecer a saúde para tentar seguir o seu caminho e voltar para a sua cidade. Criar coragem para recomeçar. E aí ele fala, o texto, no dia seguinte tira 2 denários, dá ao hospedeiro e diz, cuida dele e o que gastares a mais, quando eu retornar te pagarei. Então a gente separa aqui 2 pontos. Primeiro, o que seriam esses 2 dinheiros que são dados? O dinheiro espiritual e o dinheiro material. A gente não ajuda, não tem como levar a ajuda a alguém que está passando por necessidade, passando fome. Você bate ali, não sei quem já participou de entrega de alimentos à noite, né, para as pessoas em situação de rua, sabe que não adianta você chegar ali e falar assim, olha, irmão, vou primeiro fazer uma prece aqui, tá? Para a pessoa que está com fome, ela não vai receber nada da prece. Ela precisa do alimento material. Não adianta chegar assim, olha, eu estou chegando aqui, tá? Vamos fazer aqui uma prece primeiro, vou fazer um culto aqui de meia hora e depois eu te dou a comida. Não. Você tem que dar o alimento para a pessoa e talvez durante o alimento ela possa receber em paralelo a prece. Ou espera ela alimentar e faz uma prece com ela depois. Porque se a pessoa não tiver uma estrutura física fortalecida, ela não vai conseguir se manter bem. Então, primeiro ele dá aquele alimento material, que é o cuidado que ele deu antes, e depois ele vai dar o alimento espiritual. Então, na nossa vida, muitas das vezes, a gente quer isso. Eu cheguei do lado de uma pessoa que veio até mim para querer conversar, porque está passando por uma necessidade. Eu abro a caixa de ferramenta do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer outro livro dos Espíritos, e vou pegando ali a pergunta, número tal do livro dos Espíritos, diz isso, e vou lá na pessoa e aperto com a minha chavinha, falando, olha, você tá precisando disso. Ó, deixa eu abrir um texto aqui do Emmanuel, esse texto aqui caiu para você. E ó, aperta na cabeça da pessoa. Deixa ela desabafar primeiro, seja o ouvido para ela, ouça o que ela tem para trazer para o seu coração. Absorva aquilo e se for talvez necessário, fale, senão talvez você está ali só para ouvir. É o alimento espiritual e material que você tinha que dar para ela. E talvez no final o alimento espiritual vai ser um abraço. Mostrar para ela que ela não está só. E muitas das vezes a gente quer mostrar para a pessoa que a gente tem o conhecimento, que nós somos melhores do que ela, só de eu estar ali ouvindo. Eu já sou um instrumento de Deus. Então, naquela situação, a gente deve lembrar de Paulo, porque era devedor de gregos e romanos, porque eram os que ele mais tentava ajudar e os que menos queriam receber. Então, ali eu sou um devedor daquele que vem me pedir ajuda. A pessoa não me deve nada. O texto que nós temos, a ingratidão, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que seja de filho, que seja de pai, que seja de irmão, que seja de amigo, esquece a ingratidão. Chegou até você e você fez o bem para a pessoa e ela não te agradeceu, que bom. Você deve a ela, é você que tem que agradecer, porque nós fomos úteis àquela pessoa. Nós servimos a Deus, nós tivemos a oportunidade de ser instrumentos de Deus na tarefa de ajudar alguém. Eu estou em viagem. Eu estou vendo o caído. E se ele conseguiu levantar a mão e pedir ajuda, mas não me agradeceu depois, não é problema meu, é problema dele. Aí sim, a partir do meu entendimento, quando eu consigo ver isso, que o problema da pessoa em não me agradecer é problema dela, não é problema meu, as coisas começam a melhorar para a minha vida, eu perco importância por pouca coisa. Eu não deixo de manter firme no meu coração a Jerusalém da minha vida, que é o propósito de fazer o bem. Eu vou acelerar aqui, senão não dá tempo. Hein? E aí ele vai falar que cuida dele, né? Fala com o dono da hospedagem, e o que gastares a mais, quando eu retornar te pagarei.
Aqui é um ponto importante porque existe veladamente o termo de confiança nessa frase. Por que se o dono da hospedagem não quisesse cuidar? E se o dono da hospedagem quisesse expulsar no dia seguinte o doente e falasse, olha, não deu mais nada não, tá? Pode ir embora. A partir de agora você se vira aí. Então, o dono da hospedagem se compromete. E muitas das vezes nós estamos nessa festa do reino de Deus. É interessante a gente pensar na nossa vida como uma festa. Nós somos garçons nessa festa. Então, a festa é de Jesus. Ele traz o banquete do evangelho. E nós, muitas das vezes, vamos servindo para as pessoas que nós desconhecemos. Nós vamos até as mesas, vamos levando ali o alimento da boa nova, né? Cada um à sua maneira. Uns não querem receber, outros querem receber demais. E aí nós somos simplesmente carregadores dessa mensagem. De vez em quando nós nos servimos, né, para a gente não ficar com fome. Mas nós estamos numa festa que não é nossa, nós fomos convidados para trabalhar. De vez em quando a gente senta como convidado, de vez em quando a gente está como garçom. E nós achamos muitas das vezes que nós somos os anfitriões. Então nós somos esse dono da hospedagem que recebe, muitas das vezes, o outro para ser cuidado. Só que a gente ainda é pago por isso. Pelos benefícios que nós atribuímos. Vai ver, David, a minha vida está um caos. Se você acordou hoje, estava numa cama, boa ou ruim, você não dormiu ao relento na rua, se conseguiu tomar um cafezinho de manhã com um pão dormido, você teve um almoço durante o dia que talvez não tenha sido melhor, mas teve ali um arrozinho com feijão com farinha, nós estamos melhor do que milhões de pessoas. Então é importante a gente perceber que se eu tenho corpo físico hoje, talvez está debilitado por algumas doenças, algum mal-estar, mas ele está aqui, eu não estou amputado, eu não estou sobre uma cadeira de roda, mesmo se eu esteja sobre uma maca, mesmo se eu estiver sobre uma maca hoje, é importante eu olhar para o meu lado e perceber ali que eu tenho mais benefícios do que milhões de pessoas. Então, entram no processo de gratidão, porque já estamos recebendo esses 2 denários, esses 2 dinheiros. E aí Jesus finaliza aí o texto. E aí pergunta para o doutor da lei, né? Qual desses 3 que parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele simplesmente responde o que praticou misericórdia com ele. Ele nem tem a capacidade de falar o samaritano. Ele só fala o que praticou misericórdia. Aí diz Jesus, vai e faz tudo do mesmo modo. Porque os samaritanos não encostavam nas pessoas doentes, nos leprosos, nas pessoas que estavam em situação de rua, nas viúvas que eram expulsas de suas casas, nos órfãos que ficavam vivendo junto com as viúvas nas ruas, porque eram pessoas impuras e eles não podiam pegar na impureza porque eles levariam a impureza para o templo. Então eles não encostavam. Quanto mais num homem semi-morto sujo de sangue. E aí nós caminhamos para o texto do livro Pensamento e Vida. Eu vi que no... Deixa eu até tentar ver se eu consigo ver aqui. Não sei se eu vou conseguir ver aqui, porque eu estou com o telefone. Não vou conseguir ver, não. Eu vi que você fez um comentário, o Demi, que é do livro Pensamento e Vida, não foi? Depois eu vejo o que foi aqui. Eu trouxe também um texto que chama Trabalho, o capítulo 7, se eu não me engano, do livro Pensamento e Vida. E por que nós estamos falando de trabalho? Né? Porque quando a gente para pensar no trabalho da nossa vida hoje, nós estamos vivendo isso. E o texto ele inicia dizendo o seguinte, que é o Emmanuel falando. Se nos propomos retratar mentalmente, à luz dos planos superiores, é indispensável que nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Se nos propomos retratar mentalmente, à luz dos planos superiores, é indispensável que nossa vontade, ao capítulo 1 desse mesmo livro, abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Qual trabalho que ele está falando? Ele vai dizer mais à frente, pulando alguns parágrafos,
as regiões infernais vibram repletas de movimento, né? Então não vale, contudo, agir por agir no trabalho diário. Além do trabalho obrigação que nos remunera, então o trabalho, está falando que não é o trabalho que nós temos que compromisso com as empresas, é necessário nos atentamos ao prazer de servir. Olha o trabalho que ele está falando aqui, que é similar ao do bom samaritano. O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. Quando começamos a ajudar sem aguilhões, sem amarras que nos prendem, né, sem dogmas, sem preconceitos, sem pontos de vista, sem hábitos, esses aguilhões são isso, os pontos de vista, os hábitos, as opiniões, né, as formas de ver a vida os hábitos que nós carregamos. Então, quando eu tiro esses aguilhões e começamos a ajudar as pessoas, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entretanto, em sintonia com a vida abundante. Aí nós nos tornamos um instrumento real do processo evolutivo. E ele fala para a gente, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente de verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Então, quem entra em sintonia nessa tarefa de amor como bom samaritano, ele começa a ser um servidor útil, diário, das esferas celestes. Ele começa a ser levado constantemente para contribuir com o trabalho do bem de uma forma muito ativa, que os espíritos não nos deixam falhar. Os espíritos estão sempre prontos, em prontidão, para não deixar que a gente escorregue. Podemos, muitas das vezes, começar aí, eles vão lá e puxam o freio de mão da nossa vida e falam assim, olha, vou te jogar uma luzinha aí para você. Não descer para essa Jericó. Volta, 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 que é um caminho sem volta. É um caminho que você vai ser assaltado e vai se ferir. Você já passou por isso. Aí traz as reflexões daquela jornada toda. Aí nos permite estar como samaritano em viagem. Então, não existe conhecimento demais, não existe pureza demais. Se nós estamos todos aqui nesse mesmo barquinho da vida, talvez uns barquinhos melhores, outros barquinhos uma canoinha, né? Nessa jornada que nós vamos nos levando aí, nesse mar que está nos conduzindo, é importante a gente entender que nós não devemos ficar olhando para a água que escorre nas mãos, que é a vida. A gente tem que olhar para o mar, que é o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova. Ali está a imensidão toda da nossa jornada. É para ali que eu devo caminhar. A água que escorrega da minha vida aqui já escorregou várias vezes. Essa é mais uma de tantas que nós passamos por ela junto. E temos a oportunidade agora de, com mais clareza, fazer um bom usufruto dela. Então, é muito válido a gente conseguir olhar para esses pontos da nossa vida. A gente finaliza aqui o nosso estudo, o nosso bate-papo, né? E que a gente consiga ser esse samaritano na vida das pessoas que estão ao nosso redor, ajudando todos aqueles que estão caídos, que estão assaltados, e que a gente também, quando assaltado, encontre o samaritano na nossa vida para nos erguer e nos auxiliar. Beleza, Leni? Perfeitas reflexões, bacana demais. Você fez a gente viajar no entendimento do estudo. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Senão você pode terminar para a gente com uma prece. Então, vamos lá. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Agradecendo a Deus a fonte de bênçãos que tem nos alcançado nessa jornada terrena. Rogando a Jesus que nos permita ser instrumentos
de sua paz. Que onde houver em nossos corações as emoções perturbadas, o ódio, que provém muitas das vezes da raiva, as angústias que provêm da tristeza, as euforias que provêm da alegria, os pânicos que provêm do medo, as emoções que chegam e balançam o nosso espírito, que o amor divino possa nos abraçar e nos alcançar. Que onde eu ofender o irmão, que eu levar a tristeza ao seu coração, que eu consiga alcançá-lo na busca do perdão, que eu consiga arrepender, que eu consiga reconciliar com esse irmão na minha vida. Que onde houver erros, a minha fala, as minhas atitudes, que a verdade universal, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, possa chegar até mim, permitindo refletir nas minhas atitudes e modificar o meu ser. Que onde houver trevas, que são de outras vidas, que ainda estou aprendendo a educá-las. Que a luz do amor do Pai possa chegar até o meu coração e permitir amar quem eu fui e sorrir para quem eu serei. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a